Será que conhecemos realmente toda a história da criação? E se eu dissesse que existe um mistério escondido nas entrelinhas da Bíblia? Algo que raramente é abordado, mas que pode transformar completamente a nossa visão sobre a origem da humanidade. Antes mesmo de Adão ser moldado do pó da terra, as Escrituras mencionam a existência de outros seres enigmáticos, os chamados filhos de Deus. Mas quem eram eles? E por que esse tema quase nunca é debatido? Hoje, vamos mergulhar nesse enigma profundo, explorando não apenas passagens bíblicas, mas também tradições antigas e teorias que desafiam o que aprendemos até agora. Antes de prosseguirmos, vou te pedir que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Pare um instante e reflita comigo. Se esses seres já existiam antes da criação do homem, será que Adão foi realmente o primeiro? Ou teria havido algo, ou alguém, antes dele, cuja existência foi esquecida, ou até mesmo propositalmente ocultada, os filhos de Deus, testemunhas do princípio de tudo? Imagine estar presente no início dos tempos, antes do primeiro, sopro humano, antes do jardim do Éden, antes mesmo da separação entre luz e trevas. Naquele instante primordial, esses filhos de Deus já estavam lá, contemplando o surgimento do universo com júbilo. Mas por que estavam presentes? Qual era seu verdadeiro papel no plano divino? Há um detalhe intrigante que passa despercebido por muitos. No livro de Jó, Deus faz uma pergunta impactante. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Diga-me se é que você sabe. Quem marcou os limites? Ou quem estendeu o cordel sobre ela? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular, quando as estrelas da manhã juntas cantavam e todos os filhos de Deus bradavam de alegria? Jó 38, 4, 7. Você percebeu? Os filhos de Deus estavam presentes antes mesmo dos fundamentos do mundo. Eles celebravam a criação desde o princípio. Mas como isso é possível se Adão foi o primeiro homem? Se a criação começa em Gênesis, quem eram então esses seres que já existiam? E mais inquietante ainda, por que quase não ouvimos falar sobre eles? Se estão mencionados na Bíblia, por que tantas interpretações modernas os ignoram ou tratam como detalhes sem importância? Será que existe algo que não deveríamos descobrir? Ou talvez algo que apenas agora começamos a compreender? Pense bem, se havia vida consciente antes de Adão, será que a criação foi mesmo centrada apenas em nós? Ou estaríamos inseridos em algo muito maior, um plano cósmico mais profundo e complexo do que imaginamos? Se esse mistério já despertou a sua curiosidade, prepare-se. O que vamos explorar pode mudar para sempre a sua forma de enxergar a origem do mundo. Os filhos de Deus na Bíblia, um conhecimento esquecido. Para desvendar quem realmente eram essas figuras misteriosas, precisamos voltar à fonte, às Escrituras Sagradas. Mas será que a Bíblia nos dá pistas claras sobre eles? Ou estamos diante de uma revelação oculta que só se revela a quem conecta os fragmentos espalhados pelas páginas sagradas? O fato é que, embora muitos já tenham lido a Bíblia, poucos perceberam que esses enigmáticos filhos de Deus aparecem em diversas passagens e têm um papel essencial na história divina. Uma das passagens mais reveladoras está justamente em Jó 38, 4, 7. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Diga, se é que você tem entendimento. Quem estabeleceu suas medidas? Com certeza você sabe. Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem colocou sua pedra angular? Quando as estrelas da manhã juntas entoavam cânticos e todos os filhos de Deus exultavam de alegria? Neste trecho, Deus está relembrando um momento específico, o início da criação do mundo. Mas há um detalhe que desperta inquietação. Os filhos de Deus já estavam presentes. Isso indica que eles existiam antes mesmo da formação da Terra. Mas afinal,
Quem eram esses seres? A interpretação mais comum afirma que os filhos de Deus eram anjos. E isso pode fazer sentido, já que os anjos são frequentemente descritos como seres espirituais que habitam na presença divina. No entanto, essa explicação é suficiente. Se fossem apenas anjos, por que a Bíblia os chama de filhos de Deus e não simplesmente de anjos? Será que existia um grupo celestial distinto, diferente das hostes angelicais que conhecemos? Para responder a essas perguntas, precisamos analisar as 3 principais teorias que surgiram ao longo do tempo. Teólogos, estudiosos e místicos tentaram decifrar quem realmente eram esses misteriosos filhos de Deus, e com o tempo, 3 interpretações se destacaram. Os filhos de Deus eram anjos. Essa é a visão mais amplamente aceita. De acordo com essa perspectiva, os filhos de Deus eram anjos que já existiam antes da criação do homem. Essa ideia se baseia em Jó 38:7, onde está escrito que eles se alegraram ao presenciar a criação do mundo. Mas isso levanta outra questão. Todos, esses anjos permaneceram fiéis a Deus? Ou alguns deles se desviaram e se tornaram os chamados anjos caídos? O livro de Enoque, um antigo texto judaico que não faz parte do cânon bíblico tradicional, relata a história de anjos conhecidos como vigilantes, que desceram à terra, se envolveram com humanos e originaram uma linhagem híbrida. Seriam esses os mesmos filhos de Deus citados em Gênesis 6? Se essa teoria for verdadeira, então os filhos de Deus seriam seres espirituais poderosos, anteriores à humanidade, e com um papel direto na ordem cósmica. Mas essa não é a única possibilidade. Os filhos de Deus eram almas pré-existentes. Outra hipótese intrigante propõe que esses seres não eram anjos, mas sim almas que existiam antes da criação do mundo físico. Essa ideia aparece em algumas tradições judaicas e nos primeiros escritos cristãos. O profeta Jeremias parece sugerir algo nessa linha quando Deus lhe diz: "Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses do útero, te santifiquei." Jeremias 1:5. Se Deus já conhecia Jeremias antes de seu nascimento, isso indicaria que sua alma existia antes de seu corpo físico? Nesse caso, Adão não teria sido o primeiro ser criado, mas o primeiro a receber um corpo físico, enquanto os filhos de Deus já existiam em uma forma diferente. A teoria do intervalo. Haveria uma criação anterior à de Adão? Alguns estudiosos acreditam que Gênesis 1:2 contém uma pista oculta. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A palavra hebraica traduzida como era também pode ser interpretada como tornou-se, sugerindo que a terra talvez já existisse antes, mas teria sido destruída. Se isso for verdade, os filhos de Deus poderiam ter feito parte de uma civilização, talvez espiritual ou até mesmo física, anterior à humanidade. Algo teria ocorrido, uma catástrofe cósmica que encerrou esse capítulo desconhecido da história antes do surgimento de Adão. Mas se isso realmente aconteceu, o que houve com esses seres? Onde foram parar? E qual foi o impacto dessa possível criação anterior na história da humanidade? Fique atento, porque esse mistério está apenas começando. Já sabemos que os filhos de Deus existiam antes do homem. Mas o que aconteceu com eles depois da criação de Adão? As próximas revelações podem transformar completamente a sua visão sobre a origem da vida e do universo. Sabemos que os filhos de Deus estavam presentes no momento em que o mundo foi criado. Já exploramos 3 teorias sobre quem seriam esses seres. Mas agora surge uma pergunta ainda mais perturbadora. Se eles já existiam antes da criação de Adão, o que aconteceu com eles depois? Foram deixados de lado? Continuaram integrados ao plano divino? Ou será que alguns se rebelaram contra Deus? É aqui que começamos a entrar em um dos mistérios mais sombrios das Escrituras.
Para encontrar respostas, precisamos examinar passagens que falam sobre a queda de seres celestiais, o envolvimento dos filhos de Deus com os humanos e, talvez, a sua influência no mundo até os dias atuais. A rebelião dos filhos de Deus, um desafio ao plano divino? Entre os eventos mais misteriosos da Bíblia está a rebelião de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. Em Isaías 14, 12 e 15, lemos sobre a queda de um ser celestial que desejava se exaltar acima do próprio Deus. Como caíste do céu, ó estrela! Da manhã, filho da alva, foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Já em Ezequiel 28, 14 e 17, é mencionado um querubim que foi expulso do Éden por causa de sua arrogância. Foste querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estavas no Monte Santo de Deus. Teu coração se elevou por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Por isso te lancei por terra. Mas há algo que poucos consideram. E se essa rebelião não envolvesse apenas Lúcifer? E se outros filhos de Deus também tivessem se insurgido contra o plano divino? Se esses seres participaram ativamente da criação antes da humanidade, é possível que nem todos tenham aceitado pacificamente o surgimento do ser humano. E é justamente aqui que nos deparamos com uma das passagens mais controversas da Bíblia. Gênesis 6. A união proibida entre os filhos de Deus e os humanos. Um dos versículos mais intrigantes está em Gênesis 6, 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres, de todas as que escolheram. Essa declaração levanta várias questões desconfortáveis. Quem eram esses filhos de Deus que tomaram esposas humanas? Como seres espirituais conseguiram se unir fisicamente a mulheres? Será que assumiram forma corpórea? A interpretação mais comum é que esses filhos de Deus eram anjos caídos que desobedeceram a Deus e vieram à terra. Essa ideia ganha força no livro de Enoque, um antigo texto judaico não incluído na maioria das Bíblias, que relata como um grupo de anjos, chamados vigilantes, desceram à terra e geraram uma raça híbrida, os Nefilim. Segundo esse livro, e multiplicando-se os homens sobre a face da terra e nascendo-lhes filhas, os anjos, filhos do céu, as viram e as desejaram. E disseram uns aos outros: vamos escolher esposas entre os filhos dos homens e gerar filhos. 1 Enoque 6, 1, 2. Se isso for verdade, então nem todos os filhos de Deus permaneceram fiéis ao seu propósito original. Alguns quebraram as leis divinas, desceram ao mundo físico e se misturaram com a humanidade. O desaparecimento dos filhos de Deus e o dilúvio, de acordo com o relato bíblico, essa união proibida entre seres celestiais e humanos teve consequências catastróficas. Em Gênesis 6, 4, está escrito: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os valentes da antiguidade, homens de renome. Esses seres híbridos, os Nefilim, foram considerados uma ameaça à ordem divina. Sua existência corrompia o equilíbrio entre céu e terra. E segundo muitos estudiosos, foi justamente essa corrupção que levou Deus a decretar o dilúvio, purificando a terra desse legado proibido. Deus observou como a humanidade havia se corrompido e decidiu purificar a terra através de um grande dilúvio. Mas e se o verdadeiro objetivo desse acontecimento não fosse apenas punir a maldade humana? Existe uma teoria intrigante que sugere que o dilúvio teve como principal propósito eliminar os Nefilim e apagar todos os vestígios da rebelião dos filhos de Deus. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus que participaram dessa transgressão foram punidos severamente, sendo aprisionados. Essa ideia é sustentada por passagens como 2 Pedro 2:4, onde lemos: ora,
Se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, ficando reservados para o juízo. E Judas 1:6 reforça essa visão. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram a sua morada, ele tem guardado em algemas eternas, em trevas, para o juízo do grande dia. Se esses textos realmente se referem aos filhos de Deus que se rebelaram, então o castigo deles foi o aprisionamento em trevas até o dia do julgamento final. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais inquietante. Será que os filhos de Deus ainda exercem influência no mundo de hoje? Se eles existiam antes da criação da humanidade, e se alguns se rebelaram, é possível que sua presença ainda ecoe no mundo atual? A Bíblia menciona que há forças espirituais atuando nos bastidores da história. Em Daniel 10:13, por exemplo, um ser espiritual chamado Príncipe do Reino da Pérsia resiste a um anjo enviado por Deus. Essa passagem sugere que existem seres celestiais agindo por trás dos eventos humanos, influenciando nações e decisões históricas. Se alguns dos filhos de Deus se desviaram de seu propósito original, será que continuam operando secretamente, interferindo no curso da história? Conclusão: um enigma ainda sem resposta. Ao longo dessa jornada, mergulhamos em um dos grandes mistérios da Bíblia. Descobrimos que os filhos de Deus existiam antes de Adão, que presenciaram a criação do mundo e que, segundo diferentes teorias, podem ter sido anjos, almas pré-existentes ou parte de uma criação anterior. Alguns podem ter desobedecido a Deus e se relacionado com os humanos, dando origem a seres híbridos. Seus rastros parecem ter desaparecido com o dilúvio, mas sua influência pode continuar agindo de forma invisível até hoje. Agora, fica a grande pergunta: estamos preparados para aceitar que a história da criação é mais complexa do que nos foi ensinado? Se o ser humano foi criado para ocupar o lugar dos filhos de Deus na administração do mundo, será que estamos realmente cumprindo esse papel? Ou será que ainda estamos presos a uma batalha espiritual que começou muito antes do surgimento da nossa própria espécie? E você? O que pensa sobre tudo isso? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se esse tema despertou sua curiosidade, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos siga para mais conteúdos sobre os mistérios ocultos da Bíblia. E lembre-se, a verdade sempre esteve aí, mas apenas aqueles que buscam é que conseguem enxergar.